aconteceu nos treinos livres do GP do Azerbaijão de 2025. Antes de seguir com o vídeo, eu só queria avisar, se vocês perceberem que esse lado do meu rosto tá um pouco mais escuro do que o normal, é porque minha ring light queimou. Então eu já fiz o pedido de uma nova, eu espero que ela chegue amanhã pela tarde, é a previsão, então provavelmente o vídeo de classificação amanhã também ainda vão estar com a iluminação incompleta por conta de tudo isso, mas pro vídeo de domingo, se tudo der certo, já estaremos de volta à iluminação normal desse canal. Agora, em relação aos treinos livres, não foi um treino livre movimentado, a gente pode dizer dessa forma, mas ainda assim foi um treino livre com muitas coisas que aconteceram e que chamam a atenção pensando para a corrida de domingo e em relação ao campeonato em geral, a disputa de título do Piastri e do Norris e também a disputa do campeonato de construtores. Claro que para mim esse já tá selado, para mim não tem qualquer chance de alguma outra equipe chegar na McLaren. E corrigindo até uma informação de ontem, eu falei que eles precisavam de um P1 e P2 para garantir o título. P1 e P3 também já garantem o título para a McLaren. Se eles fizerem 9 pontos a mais que a Ferrari, 12 que a Mercedes e 33 que a Red Bull, o título também já está carimbado. Mas de qualquer forma, mesmo que não carimbem aqui, é praticamente impossível que as outras equipes consigam alcançar a McLaren. Mas além disso, a gente teve alguns resultados nesses treinos livres e algumas coisas que aconteceram, algumas batidas que tiveram que podem apimentar algumas outras histórias desse campeonato, especialmente a disputa do título entre Norris e Piastri. E também uma possível vitória surpresa que pode esperar a gente nesse final de semana. Então, sem mais enrolação, já bora ver o que aconteceu nos treinos livres, pra gente poder comentar tudo, com sempre os comentários que vocês enviaram aqui. Seja no Discord do Clube da F1, você pode entrar no link do comentário, ou na aba de comunidades, que você pode também enviar a sua opinião, lembrando que os membros do clube têm prioridade nas respostas. No TL1 a gente teve o Lando Norris liderando com o tempo de 1:42.704, seguido por Oscar Piastri, Charles Leclerc, George Russell, Alex Albon, Yuki Tsunoda na frente do Max Verstappen, Carlos Sainz, Liam Lawson e Isaac Hadjar fechando o top 10. Na segunda tabela a gente teve Kimi Antonelli, Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso, Oliver Behrman, Lance Stroll, Esteban Ocon, Franco Colapinto e Pierre Gasly. Antes de mais nada, aquele reforço de que tempos no TL1 não são necessariamente algo pra gente considerar. Os tempos no TL1 são os mais descartáveis quando a gente fala em tempos. Porque os tempos do TL1 não representam em nada o que a gente vai ver nesse final de semana. Você tem alguns treinos de reconhecimento de pista, você tem alguns treinos ali dos pilotos entendendo os limites, você tem, claro, algumas simulações de corrida já acontecendo nesse final de semana, que também dá pra entender ali um pouco algumas coisas, mas nada que de fato você possa afirmar como ser a prioridade desse final de semana, como o que aconteceu aqui é a realidade pro final de semana, até porque a gente vai ver no TL2 que tem muitas diferenças, e o TL2 a gente já tem treinos de classificação, que já é um pouco mais próximo da realidade. Ainda não em questão de tempo, porque os tempos vão abaixar demais em relação aos treinos livres, mas pelo menos na ordem da força das equipes já dá pra gente ter uma noção. Agora, nesse TL1 a gente teve muitos pilotos batendo no muro, algo que de certa forma é tradicional no Azerbaijão. É uma coisa que vai acontecer com frequência, porque é uma pista muito no limite, com curvas que você precisa entrar muito rápido e muitas vezes você pode perder a traseira por conta disso, como aquela curva 15 ali, pouco antes, a penúltima curva, antes da retona ali, né? Antepenúltima, na verdade, né? Porque antes da retona você tem uma curva de Na verdade vai ser antes da antepenúltima, né? Porque se você considera, são duas curvas ali na retona. Mas se você desconsiderar as curvas da retona, é a penúltima ali, que é a que tem área de escape, que inclusive o Bortoleto escapa nessa curva, ele acaba errando e indo reto, passando reto. Nessa mesma curva, o Hülkenberg bate a traseira do carro, assim como vários outros pilotos fizeram. E na saída dela, na curva seguinte, na curva 16 ali, que o Carlos Sainz ele acaba passando por cima da zebra, ele acaba até causando uma interrupção no treino livre 1, porque fica preso uma borracha embaixo da zebra ali, tem que entrar o fiscal pra tentar arrancar, e ele não conseguia arrancar. Foi até uma cena bem cômica, porque eu lembro que eu tinha saído no meio desse treino livre pra ir pegar uma água aqui na cozinha de casa, e quando eu voltei, tipo, o treino tava parado ali, e um fiscal puxando a borracha debaixo da zebra, e ela não saía, ele soltava, ela voltava. Eu fiquei me questionando se eu tava vendo o negócio, se eu ainda não tava sonhando, porque começou 5h30 da manhã o treino livre 1. E eu tava genuinamente me questionando se eu não tava sonhando. Tipo, não, calma. Eu não tô vendo isso num treino de Fórmula 1. Mas ainda envolvendo o Sainz, aconteceu uma coisa curiosa, como trouxe aqui o Alerson Dantas.
O pessoal vendo o Sainz no box da Alpine, já montando matéria, Sainz na Alpine confirmado. O Sainz acaba errando a entrada de box dele. Eu vou tentar tocar o vídeo aqui pra vocês. Eu tô com ele aqui, mas eu não sei se eu vou poder mostrar por questão de direitos autorais. Se eu puder, já tá aparecendo. Se não, infelizmente, vocês continuam vendo o meu rosto. Mas ele erra ali, ainda mais por conta de todos os rumores que estão envolvendo a situação da Alpine e a segunda vaga da Alpine. Eu não duvido nada que aparecesse isso. Mas falando em rumores, um rumor que se levantou muito durante esse treino livre 1 foi um do Antonelli. Esse rumor foi levantado, pelo que eu pude apurar aqui, pela revista Blick e foi passado aqui no Brasil pela Mariana Becker. Alguns rumores apontam de que a Mercedes poderia tirar o Antonelli da Mercedes, obviamente, e colocar ele nessa segunda vaga da Alpine, puxando ali o Carlos Sainz da Williams. E esse é um rumor que existia já no ano passado, de que o Antonelli talvez fosse para uma outra equipe, como a própria Williams. Pode ser que o Antonelli ainda acabe indo para a própria Williams mesmo, se essa troca for verdadeira, o que eu ainda tenho um pé atrás gigantesco de admitir, de acreditar, na verdade, porque eu acho muito difícil do Toto Wolff admitir de que ele talvez tenha subido o Antonelli cedo demais, porque eu ainda acredito que o Antonelli é um grande piloto. E o que tá acontecendo nessa temporada não muda a minha opinião, de que o Antonelli é um grande piloto, mas ele subiu cedo demais, evidentemente, para uma equipe com as ambições da Mercedes. Ele devia ter ido para uma equipe de desenvolvimento, devia ter ido para uma equipe sem tanta pressão, porque querendo ou não na Fórmula 1 isso faz diferença para o seu desenvolvimento. O próprio Verstappen, ele fez um ano ali de Toro Rosso, completo, pelo menos, para poder antes ter esse movimento para uma equipe maior, mesmo que não fosse no começo da temporada, mas vocês entenderam. Você teve outros pilotos, George Russell, ele ficou 3 anos na Williams, o que eu até achei demais. Mas o Bortoleto esse ano na Sauber, indo muito bem numa equipe ali que começa sem pressão, radiar na Racing Bulls. O Berman, apesar de eu achar que não tá fazendo a melhor das temporadas, ele tá sendo decente porque tá numa Haas. Você pegar um novato e colocar ele já numa equipe com essa ambição de estar disputando alguma coisa é uma situação complicada. Você coloca uma pressão desnecessária, especialmente de estar substituindo um heptacampeão como Lewis Hamilton, né? Você tá entrando no carro de um cara que tinha toda essa moral dentro da equipe. Então, assim, não que seja impossível disso ser verdade, o que o Blick tá falando, de que a Mercedes seria considerando tirar ele, mas eu não acho que o Toto Wolff faria isso, exatamente porque isso seria um golpe gigantesco na moral do Antonelli. A gente puxou você e agora vai te jogar pra baixo. Eu acho que isso é um golpe gigantesco, até porque o Antonelli, em algumas corridas, conseguiu provar que ele tem o nível. A gente viu isso na Austrália, a gente viu isso em Miami, quando ele pega aquela pole position na sprint, entre outras corridas, o pódio no Canadá, por exemplo. E a gente vai ver no próprio TL2, ele vai melhor, ele se aproxima, a gente vai falar do TL2 aqui. No próprio TL2, ele melhora a questão do tempo, ele anda mais próximo do Russell. Eu acredito que não seria uma jogada ideal, até porque, assim, mesmo o rumor mesmo aponta a troca pelo Sainz. E apesar de, obviamente, eu achar o Sainz um piloto melhor que o Antonelli hoje, né? Hoje, o Sainz é um piloto melhor que o Antonelli, isso é indiscutível. Eu não acredito que pensando ali no longo prazo e na própria evolução do piloto seja uma jogada interessante. Trocar com a Williams, e nem que a Williams ficaria muito feliz com essa jogada. Eu acredito que a Williams não aceitaria essa troca. Por isso que eu não falo do Antonelli indo pra Williams mesmo, e sim pra Alpine, ser o mais provável, no que eu vejo nesse rumor, porque o próprio James Vowles já falou que não é uma equipe que está para desenvolver pilotos por outras equipes. Então eu não acredito que eles aceitariam essa troca com o Antonelli. Eles iriam atrás de algum outro nome caso isso aconteça, porque também o Sainz tem supostamente uma cláusula no contrato dele que a Williams é obrigada a liberar caso alguma das equipes do top 3 ali, do top 4, queiram contratar ele. É uma situação complicada. Eu ainda acredito que, já que eles apostaram no Antonelli, já que ele já está lá, deixa ele até o final do ano, vê como ele sai no próximo ano, aí você talvez pense em uma medida mais drástica. Subiram cedo demais, agora tem que arcar com as consequências. Partindo pro TL2, a gente teve aqui o Lewis Hamilton liderando o TL2, seguido pelo Charles Leclerc, as Ferraris fazendo 1-2. Então George Russell em terceiro, Kimi Antonelli em quarto, Oliver Bearman em quinto, Max Verstappen na sexta colocação, Liam Lawson em sétimo, Esteban Ocon em oitavo, Alexander Albon em nono, Lando Norris em décimo, fechando a primeira metade. A segunda metade, a gente tem Carlos Sainz em 11º, Oscar Piastri em 12º, Isaac Hadjar em 13º, Yuki Tsunoda em 14º, Gabriel Bortoleto em 15º, Pierre Gasly em 16º, Lance Stroll em 17º, Nico Hülkenberg em 18º, Fernando Alonso em 19º e o Franco Colapinto fechando
a lista do TL2. Um detalhe antes da gente seguir, né, pros comentários e pro que a gente tem pra refletir desse TL2, é o Lando Norris ali na 10ª colocação, se você prestou atenção, ele só fez 7 voltas. Exatamente porque durante esse treino livre ele acaba cometendo um erro e batendo a traseira ali do carro, que destrói a suspensão traseira dele. Ele até fica andando meio torto, é engraçado. Ele, não a situação do Lando no caso, mas é engraçado a situação do carro andando torto. E ele vai parar nos boxes, ele tem que abandonar e não completa. Ele faz pouco tempo só desse treino livre. E a gente começa aqui com o comentário do Mari Inexpressivo 6867, falando: Piastri ficou de fora de parte do TL1, Norris teve que ficar de fora parte do TL2 para ser justo. Norris bateu no muro, Piastri teve que bater também pra ser justo. Como eu falei, eu acabei esquecendo de mencionar o nome do Piastri especificamente, mas no TL1 o Piastri é uma das pessoas que acaba batendo a traseira do carro no muro no Azerbaijão. Aí a McLaren, né, seguindo os Papai Rules, chegou ali no ouvido do Norris e falou: então, irmão, ele devolveu tua posição e enfia esse carro no muro e abandona o TL. Nada mais justo dentro do cenário das McLarens do que um piloto bateu no muro, o outro arrebenta o muro e abandona o TL de vez, assim. O Piastri ainda fez 13 voltas no TL1, o Lando Norris só vai fazer 7. Você vai arrebentar esse carro e não vai completar o TL2, entendeu, Norris? Claro que isso é brincadeira, obviamente, a McLaren não mandou o Norris bater o carro no muro, mas ele acaba batendo e abandona esse treino livre, o que vai custar muito caro eventualmente pra ele. O que pode custar muito caro, porque esse é um treino livre muito importante, porque esse é o momento que os pilotos tiram para fazer os treinos de corrida. Tem treinos de classificação, alguns pilotos já tentam fazer algumas voltas iniciais, claro que os treinos de classificação de fato ficam pro TL3, mas aqui no TL2 você já tem alguns treinos de ritmo de corrida mais aprofundados. E no geral o Piastri não conseguiu muito bem, eu não sei o quanto de influência teve também as dificuldades que ele teve no TL1, o quanto isso afetou de fato a performance do carro dele, mas o fato é que as McLarens ficaram uma em 10º lugar e a outra em 12º. Claro que os tempos, apesar de já serem mais próximos da realidade, ainda não significam que as McLaren estão 1 segundo atrás das Ferraris. Não é isso que está acontecendo. As Ferraris podem vir muito forte para esse final de semana, o que aparenta, mas não significa de que as McLaren estão tenebrosas. Eu até vou trazer o comentário do Patrick Martins aqui. As McLaren morreram nesse treino livre, tô animado, pode ser que seja uma baita corrida. E provavelmente será. Em pistas de baixa pressão aerodinâmica, as McLarens tendem a perder um pouco da dominância. Isso é algo que a gente já vem vendo ao longo de toda a temporada. Em Monza, isso se mostrou real. Claro que na corrida elas acabam disparando do resto ali, mas o Verstappen tinha um carro para bater de frente com eles. Então, em algumas pistas, especialmente as de baixa pressão aerodinâmica, as McLarens não são tão dominantes quanto elas costumam ser. E carros que se beneficiam desse tipo de traçado, desse tipo de circuito, podem tentar combater essas equipes. Podem tentar combater as McLarens. E a gente vê que as Ferraris saem ali na frente com essas principais candidatas. Eu até vou trazer o comentário do Wilson dos 2000. Ferrari já preparando um ritual ferrarista de decepção no final de semana, dobradinha no TL2 para no quali e na corrida ficar longe do pódio. E assim, galera, realmente assim, a Ferrari ela é mestre exatamente nesta tática de ir bem nos treinos livres, especialmente nessas pistas de baixa pressão. Chega no quali, chega na corrida, eles não conseguem replicar. Claro que eu ainda tenho uma expectativa, especialmente pro Leclerc por ser Azerbaijão, ser uma pista que ele gosta muito. Nessas pistas de baixa, como Monza mesmo foi, ele parece estar andando mais próximo do Leclerc. Não parece, lá ele andou próximo do Leclerc, teve a punição que acabou tirando a chance dele brigar lá mais na frente, ele acaba recuperando bem, mas não o suficiente. E aqui, mais uma vez, no Azerbaijão, ele está andando bem, ele está próximo, ele lidera o treino livre 2, né? Fica mais rápido que o Charles. Só que as Ferraris, ainda assim, são uma grande incógnita. Essa liderança delas no treino livre 2 não significa que esse resultado vai se replicar na classificação. Vamos esperar principalmente os resultados do TL3, que a gente vai ter uma noção maior em questão de ritmo de classificação. Eu queria ter trazido os dados de ritmo de corrida, mas o Big Data, que é a página que faz aquelas análises de gráfico que eu trago para vocês, não tá mais postando eles. Eu não sei porquê, eu gostava muito de trazer aquilo, porque trazia uma análise pra gente entender como estava o ritmo de corrida das equipes, qual seria o melhor pneu, quais seriam as melhores estratégias. Eles não estão postando mais o gráfico, pra gente ter uma análise ali de como tá o ritmo de corrida das Ferraris. Mas eu não duvido nada que seja de fato, mais uma vez, a Ferrari fazendo seu Masterclass. Ilude nos treinos e pipoca na corrida, na classificação. Um outro ponto que eu quero trazer aqui pra vocês é, assim como a gente teve ontem nos comentários do vídeo de previsão do GP do Azerbaijão, o Max Verstappen. Treino livre 1, sétimo.
Treino livre 2, sexto. Ele vai comendo quieto, comendo pelas beiradas. TL3, ele vai terminar em quinto ali. Na classificação ele faz pole. Fiquem de olho nesse Verstappen, tá? Eu ainda acredito muito nessa Red Bull. Eu não duvido que eles vão ser a surpresa do final de semana. Eu acredito que ele tá fazendo, assim, vai ser que nem o que foi ali em outros finais de semana. Ele vai quietinho nos treinos livres, faz a dele ali, ninguém dá muita bola, chega na classificação, pole position. Não sei se necessariamente pole, porque ainda existe o cenário que as Ferraris podem ir muito bem. Eu não duvido que o Leclerc vá muito bem, porque ele gosta da pista, ele consegue fazer boas poles aqui. Mas fiquem de olho nesse Verstappen. Ele tá fazendo o ritual da pole position. Ele começa meio embaixo, sobe uma posição ali no TL2, vai subir posição no TL3, daí ele carimba a pole no domingo, no sábado, no caso. Um outro comentário que eu tô gravando, na verdade, depois de ter terminado de editar o vídeo, inclusive, então é o Fred do futuro agora falando com vocês. Isso porque o meu vizinho resolveu ligar a Makita no meio da gravação e matou minha voz completamente durante esse trecho do vídeo, mas era o comentário do Cade falando: o Azerbaijão tá com cara de corrida que vai entregar resultados inesperados, né, completando o que eu falo em relação ao Verstappen e a possibilidade das Ferraris pipocarem, as McLaren ainda estarem vivas. E cara, essa é uma das coisas do Azerbaijão. O Azerbaijão é uma dessas pistas recentes que vieram pra Fórmula 1, mas que tem aquela vibezinha que as pistas clássicas trazem, como eu falo pra vocês, né, que Monza tem, que Silverstone tem, que Interlagos tem, essas pistas que tem aquela mística do caos. O Azerbaijão, apesar de recente, ela tem exatamente essa mística, ela tem essa aura do caos. É uma pista que costuma trazer um entretenimento. Às vezes a corrida lá é chata, acontece, né? Já aconteceu várias corridas chatas, mas também já aconteceu corrida chata em Interlagos, já aconteceu corrida chata em Silverstone, já aconteceu corrida chata em Monza. Acontece. O negócio é que Azerbaijão costuma trazer um entretenimento e geralmente algum caos, alguma batida, alguma coisa diferente que movimenta a corrida toda. A gente teve em 2021, né, a questão dos pneus, a gente teve no ano passado a briga do Piastri com o Leclerc, que foi muito boa, com aquele dive bombizaço, aquela ultrapassagem maravilhosa do Piastri, e no final da corrida a gente teve o Sainz dando tackle pra cima do Sérgio Pérez. Então assim, considerando o cenário que a gente tá vendo ali, do Verstappen dando essa ameaçada de eu tô subindo aos pouquinhos do TL, hein, tô dando sinais de que eu vou fazer essa pole, as Ferraris andando lá na frente, as McLaren parecendo um pouco instáveis, a gente pode ter uma possibilidade alta de resenha nessa corrida. Por fim, um outro comentário que eu sei que vocês estavam esperando falar, da Sauber. O Paulo Gabriel aqui, né, a Sauber tá se guardando pra amanhã e teve muitas reações no Discord do clube, esse comentário. Basicamente, a Sauber nos treinos livres ficaram bem apagadas. No treino livre 1, o Nico ficou em 12º e o Gabriel em 14º. E no treino livre 2, o Gabriel ficou em 15º e o Nico em 18º. O que é um resultado um pouco abaixo. Eu até tinha aberto aqui os treinos livres da Itália para fazer uma comparaçãozinha. No treino livre 1 da Itália, o Gabriel fica em 11º e o Nico em 12º. E no treino livre 2, o Nico fica em 8º e o Gabriel em 12º. Então, assim, não é uma situação parecida ali com a da Itália, que eles começam ali mais ou menos, dão uma melhoradinha, mas sempre ficam ali mais ou menos. Mas a gente já viu em algumas ocasiões nessa temporada a Sauber, principalmente o Bortoleto, em finais de semana que eles não estão tão bens assim. Estão tão bem assim, tão bens é complicado. Em finais de semana que eles não estão tão bem assim, às vezes o Gabriel ainda assim surpreende ali na classificação e consegue puxar pro Q2. Ele vem se classificando pro Q2 de forma consistente, isso é algo que realmente vem acontecendo, e ainda assim, colocando ali as posições que ele fica, colocando a situação que a Sauber está olhando pros tempos nesse momento, não é uma situação impossível de você sonhar pelo menos no mínimo com o Q2. Eu acredito ainda que apesar das dificuldades que eles mostraram nesses treinos livres, de novo, a gente não teve os ritmos de classificação, e para Sauber é muito importante se classificar bem, porque é um carro que para progredir no grid tem suas dificuldades, mas para manter sua posição é um carro que consegue fazer isso. Se ele conseguir se classificar bem, isso é o mais importante. E eu não acho ainda que tenha um indicativo claro de que a Sauber vá se classificar mal. De novo, no TL3 que a gente vai ter, de fato, um resultado em relação ao ritmo de classificação da Sauber. Ali a gente já pode ter uma noção melhor, tipo, a Sauber tá bem, a Sauber está mal para a classificação. Até o momento eu não vejo nenhum indicativo para acreditar que pelo menos o Q2 ele não pegue. Eu ainda acredito que é possível um Q3 também. Não descarto isso, você tem muitas equipes que tradicionalmente não vão bem nas classificações lá em cima, como é o próprio caso das Haas, que fizeram bons tempos nesse TL2, ficando ali em 5º e 8º. Ele ficou na frente de todos os principais concorrentes ali do fundo do pelotão, Aston Martin, Alpine, ele ficou na frente do Nico também. Então eu acredito que não é uma situação para se preocupar. A própria Williams geralmente vai mal nas classificações, a gente tem que falar isso, né? Nas últimas corridas a Williams foi muito mal nas classificações.
e o Bortoleto se aproveitou disso para ir pro Q3. Então eu não vejo um indicativo claro de que eles vão mal na classificação, pelo menos. Então é isso, eu não duvido não, realmente, como o Paulo Gabriel falou, que a Sauber tá se guardando pro sábado. Mas aí tá, o que aconteceu nos treinos livres do GP do Azerbaijão de 2025. Eu quero saber sua opinião, como sempre, não esquece de deixar aí nos comentários se você concorda, discorda, o que você mudaria do que eu falei aqui, eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer, então não esquece de escrever aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, e também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês, e vem com alguns benefícios também, como alguns emojis personalizados que a gente tem, prioridade para os seus comentários aparecerem aqui nos vídeos, e no final de setembro um benefício extra que vai sair para todos os membros, vai ser um benefício para todo mundo, mas para os membros um benefício muito particular, e eu espero poder anunciar isso logo. Se tudo der certo, no próximo final de semana eu já posso falar em mais detalhes sobre isso. Mas eu quero agradecer e dar um abraço para você que ficou até aqui, e até o próximo vídeo.